Olá, meus amigos, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Nós temos falado sobre o dízimo. Essa semana nós estamos focando o dízimo, porque nesta semana que vem agora, a partir de domingo, estaremos consagrando os dizimistas e ofertantes na Igreja Universal do Reino de Deus. Serão 8 dias de consagração, intercessão a Deus, buscando os direitos dos dizimistas. Os dizimistas têm direitos. É justo que Deus abençoe os dizimistas, porque Ele prometeu. Ele é quem nos faz até chega ao ponto de fazer-nos um desafio. Ele pede que nós venhamos testá-lo, justamente em quê? Nos dízimos e nas ofertas. Então, neste domingo, a partir deste domingo até o outro domingo, teremos 8 dias de consagração incessantes em favor dos dizimistas. Oração, busca. Sobretudo, nós estaremos cobrando de Deus aquilo que Ele prometeu. Você crê na palavra de Deus, minha amiga, meu amigo? Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Muito bem. Se você crê, e você não a pratica, então você não crê. Se você crê e pratica, então você crê de verdade. E quando há a prática da palavra de Deus, há justiça. Se eu pratico a palavra de Deus, eu estou sendo justo diante de Deus. Mas se eu não a pratico, eu serei injusto diante de Deus. Então, o dizimista, a princípio, é um praticante da palavra de Deus. Não é que só o dízimo é suficiente para praticar a palavra de Deus, não. Mas a vida, a conduta do dizimista mostra que ele realmente é uma oferta no altar de Deus. Você sabe que Jesus é o dízimo de Deus para a humanidade. Você sabia disso? Você sabia que Israel era o dízimo, era a primícias do Senhor? Ele perdeu essa postura, essa posição, por conta da sua rebeldia. E todas as pessoas que não são dizimistas estão sendo injustos para com Deus. Estão desconsiderando o Senhor como dono, o Senhor de todas as coisas. Então, quando você é dizimista, em outras palavras, você está dizendo assim: eu considero o Senhor como meu Senhor e Senhor de todas as coisas, inclusive da minha própria vida. É isso que significa ser dizimista. E Jesus foi o próprio dízimo de Deus para nós. Deus o entregou aos homens para que os homens pudessem ser salvos por ele. Claro, quem não aceita, quem não se submete, então fica de fora. Mas aqueles que o aceitam como Senhor de suas vidas, então estes têm direito às promessas de Deus. Agora, uma pergunta que não quer calar é aquela: poxa vida, você é um servo de Deus, uma serva de Deus. Você é dizimista, você vive na fé, você vive dentro da palavra de Deus, você é marido de uma só mulher, mulher de um só marido, você vive uma vida regrada, uma vida voltada para a sua fé, centrada na sua fé na palavra de Deus. E como que então você, sendo uma pessoa assim justa, vem viver de necessidade, vem a sofrer as necessidades que não são uma punição de Deus? É justo isso? É justo que você sirva a Deus e venha ser punido pelo diabo? Não, não é justo. Então, a minha fé, a fé da Igreja Universal, é assim. Nós
cremos na palavra de Deus e por isso a praticamos. E por conta disso, nós temos o direito de colher os frutos da nossa obediência a essa palavra. Você sabe que Abraão foi considerado justo diante de Deus porque ele obedeceu a sua palavra. Ele obedeceu. Só porque Abraão obedeceu a palavra de Deus, ele foi considerado justo e amigo de Deus. Então, quando a pessoa obedece a palavra de Deus, ela é justificada. Quando a pessoa obedece a palavra de Deus, ela se torna amiga de Deus. Agora, o inverso também vale. Se a pessoa não obedece a palavra de Deus, ainda que creia nele, mas não obedece, então ela não é justificada. Se ela acredita em Deus, crê em Deus, mas não obedece a palavra dele, então ela não é amiga de Deus. É amiga do mundo, mas não é amiga de Deus. Então o que você é? O que eu sou? O que nós somos? Eu estava meditando no capítulo 42 de Isaías e versículo 1, tem uma palavra muito bacana que diz assim, Deus falando através da boca do seu servo Isaías. Ele diz assim, eis aqui o meu servo. Eis aqui o meu servo. Deus falando a respeito de Jesus. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, ou a quem sustento, a quem eu dou suporte. O meu escolhido. Jesus foi o escolhido de Deus. O meu escolhido, em quem a minha alma sente prazer. Pus sobre ele o meu espírito, e ele divulgará o direito, a justiça para os gentios. Gentios são os não-judeus, quer dizer, os estrangeiros naquela oportunidade. Então, veja, minha amiga, meu amigo, aqui nós temos o modelo de servo. O modelo que Deus espera que cada um que crê na sua palavra siga. Então, se eu sou um servo de Deus, se eu tenho o Espírito Santo, então eu promulgo, eu anuncio a justiça para as pessoas incrédulas. E aqueles incrédulos que aceitarem a palavra de Deus e se converterem dos seus pecados, dos seus maus caminhos, então eles serão justificados pelo Senhor Jesus. Eles tornar-se-ão como o servo escolhido de Deus. Portanto, Jesus é o nosso modelo, é o modelo de todo cristão. Então muitas pessoas dizem, eu sou serva, eu sou servo. Eu tenho o Espírito Santo, eu falo em línguas, eu tenho o Espírito Santo, mas não falo em línguas. Enfim, como é que você identifica, como que você pode identificar um servo de Deus, uma pessoa batizada com o Espírito Santo? Então, veja bem, diz o texto que o servo batizado com o Espírito Santo, é uma pessoa que promulga, faz todos saberem a justiça de Deus. Ele divulga a justiça de Deus. Então, por exemplo, enquanto você está me ouvindo agora, você está ouvindo a palavra de Deus. Eu estou pregando a palavra do meu Deus. Ora, mas essa palavra, para chegar até você, ela tem um custo. Tem o custo
da luz, tem o custo dos transmissores, tem o custo de funcionários na rádio, tem um custo. Então, esse custo é suportado, é pago pelas ofertas e pelos dízimos dos dizimistas. Então, quando você é ofertante e dizimista, melhor dizendo, é dizimista, primeiro você tem que ser dizimista para depois ser ofertante. Quando você é dizimista e ofertante, você está contribuindo para que o reino de Deus seja promulgado, divulgado. E isso é justo. E é para isso que o nosso Deus instituiu os dízimos e ofertas, para dar suporte ao reino de Deus neste mundo. Então, quando Jesus veio ao mundo, ele veio como dízimo de Deus. Deus teve que dar o seu filho para poder salvar os que creem. Ora, quando você dá o seu dízimo, você está participando com as primícias da sua renda para a divulgação do Evangelho. Então, isso agrada a Deus. Isso glorifica a Deus. Porque, além do trabalho das ofertas, dos dizimistas ou dos dízimos e ofertas, darem oportunidade às pessoas de conhecer o Senhor Jesus, essas pessoas estão considerando que tudo pertence a Deus. Suas vidas, suas famílias, seu dinheiro, o que eles são, o que eles vierem a ser, tudo pertence a Deus, que Deus é o Senhor da vida deles. E isso é provado, é mostrado através dos dízimos e das ofertas. Essa é a razão porque Deus nos convida a fazer um teste com Ele. Provai-me nos dízimos e nas ofertas. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção sem medida. Quer dizer, uma coisa estritamente espiritual, mas que abençoa os que creem, mas que enriquece os que creem, abençoa aqueles que praticam. Muita gente diz que crê, mas não pratica, então não crê coisa nenhuma, é mentira, é enganador. Quem crê, pratica. É a mesma coisa. Quem ama, casa, quer casar. Quem não ama, quer ficar. Então, se você fica com alguém, fica com outra, você não ama coisa nenhuma. Mas quando a gente ama, então a gente se entrega. É o que diz o texto sagrado em João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quer dizer, Filho unigênito, que ele só tinha um filho. Ele deu o seu Filho unigênito, o seu dízimo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, minha amiga, quem ama, entrega, dá. Quem ama, oferece. Foi o que Deus fez. E quem ama também dá sua oferta. Quem realmente é justo, quem realmente vive na justiça, considera Deus o Senhor de todas as coisas suas e, por isso, os seus primeiros frutos, as primícias da sua renda, são trazidas à casa do Senhor. Em Israel existe uma festa chamada Festa das Primícias. A Festa das Primícias é uma festa que é celebrada todos os anos na colheita. A primeira colheita, os primeiros frutos da colheita, são os frutos melhores. E são justamente esses frutos que são oferecidos a Deus, ou devem ser oferecidos a Deus. Os primeiros frutos que simbolizam
o primeiro amor. Bem, o dízimo é um sinal. O dízimo é um sinal, um dos sinais de aliança com Deus. Nós vamos fazer a oração agora. Há quem diga, bispo, depois que Jesus veio não teve dízimo. Teve, sim, senhor. Claro que teve. Se você ler lá em Mateus 23, capítulo 23, versículo 23, Jesus fala sobre o dízimo. Então, não tente dar um jeitinho, como muitos que se dizem crentes têm procurado fazer. Vamos falar com Deus agora em favor dos que creem, dos que têm sido fiéis em nome do Senhor. Meu Deus e meu Pai, digno de toda honra e glória e louvor. Tu e somente Tu és digno, meu Pai. Qualquer louvor, por menor que seja, ou maior que seja, só o Senhor é digno dele. Como servos teus, nós consideramos que tudo neste mundo, toda a sua glória, toda a majestade da natureza, tudo, meu Deus, se deve a Ti. O Senhor é Senhor de todas as coisas. Portanto, toda a glória, majestade, grandeza, só o Teu nome é digno de majestade. Só o Teu nome é digno de honra. Às vezes, meu Pai, eu fico pensando assim, há pessoas que lutam neste mundo pela sua própria honra, pela sua própria glória. Há pessoas que trabalham diuturnamente por toda a vida para deixarem os seus nomes na história. Mas só um nome fez história. Foi o nome, é o nome do nosso Senhor Jesus. Porque venceu a morte, ressuscitou e assentou-se à direita do Todo-Poderoso. Portanto, toda honra, glória e louvor são tuas, meu Pai. E eu quero te agradecer pelo privilégio. Isso é um privilégio de poucos. Privilégio de promulgar o direito, promulgar a justiça para aqueles que ainda não te conhecem. Aqueles que já ouviram falar de ti, mas ainda não atentaram para a tua grandeza, majestade e glória e poder. E muitas dessas pessoas estão me ouvindo nesse momento, elas sejam tocadas. Elas sejam tocadas pelo teu Espírito, para que venham considerar a mensagem da tua palavra. Eu sei, meu Pai, o Senhor sabe, nós sabemos que existem incrédulos, céticos, pessoas que, além de não crerem, desrespeitam a tua palavra. Mas o tempo dirá, e o tempo fará o que eles vão ver em suas próprias vidas.
mas eu estou me ocupando, meu Senhor, de pregar a tua palavra e de buscar os perdidos da casa de Israel. Os que estão perdidos, buscando orientação, buscando direção. Então, essas pessoas que estão perdidas, que estão endividadas, amarradas, presas a situações críticas, economicamente falando, que elas venham ter essa consciência de que a prosperidade, a vida abundante que o Senhor promete aos teus filhos, ao teu povo, tem um preço. O preço são os dízimos, são as ofertas. Porque ninguém pode colher sem antes ter plantado. Não existe isso. Só quem colhe sem ter plantado é o ladrão. Mas o ladrão a gente sabe que não fica para sempre. Acaba sendo excluído, acaba sendo amaldiçoado, se não se arrepender. Eu te peço por essa criatura que me ouve, meu Pai, que tem sido meu auxiliar no rádio, me ajudando a pregar o Evangelho, contribuindo com as suas ofertas. Esta senhora, este senhor, que tem orado por mim, que dizem assim, bispo, eu gostaria tanto de poder participar com as minhas ofertas para o templo, com os meus dízimos, mas eu não trabalho, eu não ganho nada, eu não tenho nada, mas eu oro pelo Senhor, eu oro pela igreja, eu oro pelo povo. Então essas pessoas, apesar de não contribuírem economicamente, mas elas contribuem espiritualmente, elas nos sustentam com as suas orações. Eu peço pelos dizimistas, meu Senhor. O Senhor prometeu que abriria janelas dos céus sobre este povo. Então eu quero ver as tuas janelas abertas sobre essa gente e o mundo saiba que o Senhor é Deus, existe e é o Todo-Poderoso, e que só o Senhor é Deus, digno de toda a glória, louvor e honra. Então abençoa, meu Pai, o teu povo, que tem sido fiel, fiel ofertante, fiel dizimista. Eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, e quem crê diga amém, e graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora. Até lá.